Caros irmãos, saudações, que Jesus nos alcance, consequentemente, ao esforço e merecimento que nós consigamos oferecer para ser alcançados. Porque a sabedoria divina está enviando o tempo todo. Nós é que não estamos alcançando, por problema nosso. Então, nosso desejo é de que nós consigamos alcançar. Alcançar o quê? Ajuda divina? A ajuda divina tem dois tipos, a automática e uma outra que não é automática. A automática é aquela que alcança a gente queira ou não. Tanto que a gente está vivo, graças à potencialidade divina sobre nós. A gente está vivo, está respirando, está andando, está tranquilo, está com saúde, está com opção de coisa. E a gente nem sabe se merece isso tudo. Na maioria das vezes a gente nem merece. E os bons e os maus estão ganhando a mesma coisa. Quer dizer, é o automatismo da bondade e sabedoria divina. Agora, tem uma parte dos valores espirituais superiores que não é automática, esta parte. Ela é condicional aos valores da gente. Se você estiver num nível de alcance X, vamos supor que tenham vários níveis de alcance, né? Vários níveis de alcance. Se você estiver nesse nível aqui, a sabedoria divina chega em todos e vai alcançar você no seu nível. Você não vai captar valores maiores do que esse aqui, ó. Porque esse corresponde ao seu nível de alcance. Se você elevar-se um pouquinho mais e passar para um outro nível, você alcança mais. É a mesma bondade divina que já estava chegando antes e você não pegava. Não pegava porque não estava em condições. Quer dizer que quando a gente ora daqui e pede coisa que não é daqui, é tudo dali, assim, de lá, a gente não recebe. E se a gente orar daqui, pedindo coisa que é daqui ou daqui, foi uma prece inútil, porque a gente já ia receber. É o automatismo da lei. Em outras palavras, o que a gente pede quase sempre, quase que totalmente, a gente não ganha. Ah, Senhor Jesus, eu gosto tanto de um Lamborghini, por favor, me dê um. Fala, filho, você tem que comprar aí no seu nível, você tem dinheiro? Fala, não, por isso que eu estou pedindo. Fala assim, pois é, mas a lei divina é feita de tal modo que não é você pedir para ganhar, você tem que fazer por merecer a fim de ter. Porque a disponibilidade está lá. Por exemplo, o Lamborghini. Você vai aí nas lojas, está cheio de Lamborghini aí no boteco, ali na padaria, tudo que tem. Você tem o dinheiro? Fala, não, então não vai ter o Lamborghini. Então, você tem valor aqui para ganhar dali? Fala, não tem não. Fala, então não vai. Quer dizer que não é ganhar que é o negócio. É conectar e capturar. Se você conseguir captar, estar naquela faixa de captação, você pega valores espirituais. O que são esses valores espirituais? Ah, sei lá, um envolvimento superior que beneficia a gente e tal. Mas não é pedir para ganhar. Ah, queria que o senhor me desse um pudim de leite condensado prontinho e no ponto.
Falei assim, tá fora. Se eu fosse te dar, eu ia te dar o fermento, o leite, aquele trem lá que faz pudim, né? Aquele trem lá. Se fosse te dar. Agora você quer pronto, rapaz. Você está pensando o quê? Que a lei divina é sua empregada? Você fica aí na boa vida e perde e ganha. Não é assim que funciona. Então, na hora de desejar aqui, eu falo, meus irmãos, no início dos trabalhos de hoje, eu quero desejar a vocês valores, posto que estão aqui, mas eu desejo para vocês valores dali, de lá e até de lá, assim, ó. Desejo tudo para vocês. Se vocês souberem disso, vocês vão falar, talvez não falem, mas vão pensar, o que de mim? Cara tonto, está sabendo que isso aí não é assim? E está falando, está querendo fazer média? Está enganando a gente para ganhar o quê? Prestígio, valor, admiração? Então, sabe o que eu quero para vocês? Dentro desse conceito. Em termos de desejo, desejo que vocês todos sejam envolvidos em muita dificuldade. Epa, que isso, rapaz? Você quer isso para nós? Nós já temos isso. Tem razão. Então desejo que continue. Não precisa desejar não, que vai continuar. Então eu não desejo nada, pronto, assim, melhor não desejar não. Não sabe desejar? Desejo que vocês estejam se esforçando cada vez mais para vencer as dificuldades que estão chegando sem revolta, sem protesto, sem mágoa, sem queixa e sem autopiedade. Você quer isso para nós? Assim, quero. Isso seria muito bom se vocês tivessem. Então eu quero sim, desejo. Assim como desejo para mim. Se eu fosse conversar com Jesus diretamente, falo assim, ô Jesus, ele fala, o que é, meu filho? Eu queria pedir para o senhor umas 2 ou 3 coisas. Eu disse, pois não, meu filho, pode pedir à vontade. Fala, o senhor dá? Eu disse, olha, filho, tudo que for bom para você, eu já te dei. Já desceu, já está aí ao seu derredor. Se você tiver condições, é só pegar. Você quer mais alguma coisa que eu não atinei ainda, que você ia precisar? Senhor, pensando desse jeito, acho que não. Se o senhor já atinou primeiro, já mandou tudo, eu não tenho nada para pedir para o senhor. Então eu nem vou conversar mais, o senhor dá licença que vou desligar o telefone. Eu disse, filho, telefona para mim. Eu não estou aqui só para receber pedido. Você só me vê como uma fonte de doação. Só conversa comigo se for para pedir, para eu te dar alguma coisa. Você não tem mais nada para falar comigo? Que dizer de um amigo seu que vem e fala, Rodrigues, que prazer em te ver. Aí ele fala assim, foi bom, vou aproveitar para te pedir aí um benefício aí, um telefone aí lá telefona lá para aquele deputado que você conhece, vê se ele me arruma um empregão daquele lá no Congresso, lá em Brasília. O que seu amigo vai pensar? Toda vez que você encontra com ele, você lembra de pedir alguma coisa? Você tem um amigo médico, toda vez que você encontra com ele, você diz, doutor, foi bom te encontrar, estou com uma dor aqui, nesse canto aqui, o que você pode fazer por mim?
Toda vez que você encontra com o médico, rapaz, essa noite não dormi muito bem, não, deu um negócio aqui no pescoço. Você acha que... Toda vez que você encontra com o médico, você fala isso para ele. Ele fala, cara, você não gosta de mim? Você pensa que eu sou o quê? Uma fonte? Uma mina de ouro, um negócio assim? Você encontra comigo para pedir coisa? Você não lembra de mostrar prazer, de me ver e... Então como é que nós vamos falar com Jesus? Senhor Jesus, eu vim cá para falar com o Senhor, que eu estou muito agradecido, estou começando a tomar consciência lá embaixo das coisas que o Senhor tem feito por mim e eu nunca tinha percebido. Mas agora eu estou começando a ver, então eu passei só para dizer para o Senhor que eu estou sabendo daquilo e estou muito, muito agradecido. Se o Senhor me der licença, eu quero dar um abraço no Senhor. Já falou isso? Mas pode falar? Se fosse para ofender, você ofenderia muito mais pedindo do que tentando dar um abraço nele. Quando você pede, você está dizendo para ele que ele não sabe dirigir esse mundo aqui não. Você está precisando de um monte de coisa e ele não está dando. É isso que você está falando para ele. Ele fala, filho, mas você não viu esse negócio da lei lá, não estudou nada sobre como é que funciona o mecanismo aí? Você não sabe nada sobre isso? O pessoal lá falou que o senhor falou que é só pedir que ganha. Precisa ler direitinho o que eu falei lá, porque eu botei uma opção de condicionais quando eu falei isso. Precisa ler lá direitinho quando eu falei lá. Lê lá o que está escrito. Entende? Então, aqui no Espiritismo, eu aprendi a ver as coisas de um outro jeito. Mas não sou só eu que aprendi isso, não. O pessoal que está estudando também está aprendendo e já aprendeu como é que funcionam as coisas. Eu hoje quero até conversar com vocês sobre um assunto que todo mundo já sabe, mas sabe de um jeito, como diz lá o pessoal de Novo Horizonte, o pessoal sabe de um jeito mequetrefe. Não sei o que é mequetrefe não, mas a gente adivinha, né? O que é mequetrefe? Jeito muito mequetrefe. Todo mundo sabe o que é, né? Pelo modo de falar, sabe, né? Então, este jeito, esse estudo aí, que eu quero fazer, para nós conversarmos aqui sobre coisas, é sobre a salvação. Salvação. Antigamente, a gente escutou, ensinaram para nós, né, que salvação era aquilo que acontecia com a pessoa quando ela ia para o céu depois da morte. Já ouviram isso, não já? Depois da morte, você é levado para os braços do Altíssimo e vai desfrutar da bem-aventurança. Eu escutei isso muito. Então eu era doido para ir para lá. Eu nem sabia o que era. Mas o que é esse negócio de bem-aventurança? Sei não. Trem bom. Porque estão falando que lá é bom, então. Então a gente pensava que o céu era aquele lugar maravilhoso para onde iam a alma dos justos depois da morte do corpo aqui. E lá era muito bom. E o ato de ir para lá chama-se salvação.
Quer dizer que o indivíduo vive por aqui, ele pode salvar-se ou não. Se ele se salvar, ele vai para lá, para o céu. Se não se salvar, ele não vai para lá. E o fato de não ir para lá é uma droga completa. Porque se lá é bom, fora de lá, não é bom. Qualquer que seja o lugar. E esses lugares aí para onde a gente podia ir, se não fosse para o céu, eram dois possíveis, que não eram bons. Então você morre aqui e vai, e o céu está lá, né? Céu. Aí você, ó, seu negócio é assim, ó. Tem um lugar aqui que é ruim para burro, e tem um outro aqui assim, ó, que é pior ainda. Esse aqui. Esse aqui é o inferno. E esse aqui é o purgatório. Purgatório é um lugar de purgação. Purgação quer dizer sofrer para pagar o que deve. Até pagar. Diz que uma das coisas que tem lá no purgatório é que todo dia de manhã o indivíduo tem que tomar um purgante de sal de Glauber. Tem um sulfato de magnésio aí, desgraçado de ruim, que o cara toma. Quando ele toma aquilo, desce trovejando para aqui abaixo, para no estômago e troveja. Não é? Depois desce para baixo do estômago e troveja para aqui abaixo. Isso é o tal de purgante. Todo dia, purgatório. E lá no purgatório tem outras coisas ruins, muito ruins. Mas não contaram o que é, não. Mas contaram o seguinte: como você não merece ir para lá, porque você não tem as virtudes completas, e nem tampouco é tão ruim que você não merece também ir para cá, porque você não é tão ruim assim. Então você vai para esse lugar intermediário aí e fica lá até limpar toda a encrenca. E isso pode levar anos, séculos, milênios. Mas tem uma coisa boa. Quando limpar, você sai daqui e fala, oh, vai, e vai para lá. Isso é o que ensinaram para a gente. No catolicismo isso é ensinado assim. Eu era católico, né? Aprendi desse jeito. E, agora, quem vai para o inferno, primeiro, lá o sofrimento não é igual ao purgatório. É muito pior. Muito pior. Se aqui no purgatório é péssimo, lá é intragável. Mas o cara vai assim mesmo. E quanto tempo ele fica lá? Para vir para aqui e depois daqui para ali. Só caiu aqui, não sai mais nunca. É eterno aqui. Nunca mais. Daqui a 10 mil anos você ainda está lá e passou um dia. E tem milhões de dias. E quando acabar os milhões de dias, você fala, e agora? Posso sair? Fala, não. Começa mais, aí acabou o primeiro, o segundo dia acabou. Fala, nossa. Então, ir para aqui é altissimamente doloroso, de modo que ninguém quer. Como ninguém quer, eles falavam assim, você tem que viver aqui na terra, que na terra, você tem que viver aqui na terra, aqui,
viver de olho lá no inferno, porque se você bobear, você vai para lá. Tem uns pecados aqui, que são coisas que não pode fazer. Se você fizer, aí você vai para lá e não tem saída mais nunca. Aí a gente fica com tanto medo de ir para lá, que a gente fala assim, então eu não vou fazer esses tais pecados aí. Vou fazer só os outros. Quais são os outros? Os outros são aqueles que levam para ali. Vamos para ali ainda dá. Se eu cair ali, ainda está bom. Bom não, mas dá para aguentar, porque daqui a um tempo eu vou para lá. Então eles criaram esse sistema. Só que esse sistema aqui não foi ensinado por Jesus. Isso foi coisa que os padres que inventaram. Tem até lá o vigário que me fez, São Tomás de Aquino, que inventou isso. Antes dele não tinha isso. Ele escreveu um livro contando que é assim. Ele achou da cabeça dele que era assim. Como ele era doutor da teologia, né? A igreja adotou aquilo como oficial, e a ideia de São Tomás ficou sendo a verdade da igreja. E com isso está criado o inferno, o céu e o purgatório. Agora, de onde é que São Tomás tirou isso? Havia religiões muito mais antigas do que o São Tomás. São Tomás viveu aí uns 1000 anos depois de Cristo. E uns 1000 anos atrás, né? Porque tem 2000 anos que Cristo viveu. Então o São Tomás tirou isso, porque ele estudou religiões, as outras crenças e tal, e nas crenças orientais lá, que são muito mais antigas do que o cristianismo, todas têm um sistema desse aí, ó, de um lugar horrível, um lugar intermediário e um lugar bom. Então ele simplesmente adaptou aquela ideia, falou, bom, todo mundo está falando que é isso, deve ser verdade. E aí ficou sendo verdade. Pessoas como nós, assim, que não pudemos estudar, tivemos que engolir o esquema pronto, como sendo a verdade. Bom, esse sistema de 3 lugares, se fizer uma análise, um estudo analítico sério, esse sistema não aguenta, não subsiste. Porque tem tanta falha que não combina, principalmente esse inferno aqui, não combina de jeito nenhum com a definição, com a ideia que foi passada para nós de Deus. Deus é bom, Deus é infinitamente bom, Deus é altamente misericordioso, infinitamente misericordioso. Quer dizer, aí a bondade de Deus não combina com esse sistema. Por quê? A bondade que os profetas ensinaram, dizendo que é coisa que Deus falou, ensinou, os profetas divulgaram coisas divinas, né? E dentre eles, um deles que foi Jesus, que não era profeta, mas era missionário diretamente de Deus. Ele falava o tempo todo no pai dele como sendo muito próximo dele. Próximo assim, ele vivia na bênção e na graça de Deus. Coisa que só os indivíduos muito altos é que conseguem viver assim. Ele conseguia, ele era assim. Então ele estava dentro de uma competência para ensinar as coisas de um modo verdadeiro. Mas ele não ensinou esse sistema aqui, ó. Jesus não falou uma palavra de inferno, não tocou nisso. Ele andou explicando coisas que mostram que não existe inferno. Coisas que Jesus falou. Ele não falou diretamente assim, não existe inferno. Mas ele falou assim, olha,
depois desta vida aqui, as pessoas são avaliadas segundo as suas obras. Cada um recebe segundo as suas obras. Aí os padres falam assim, pois é, se fez o mal, vai para lá. Se fez meio mal, vai para aqui, se fez o bem, vai para ali. Jesus falou. Ele não falou esse esquema aí, ele falou que recebe segundo suas obras. Mas ele falou outras coisas também. Ele falou assim, nenhuma das ovelhas que me foram confiadas pelo Pai se perderá. Ora, quem que são as ovelhas que foram confiadas pelo Pai a Jesus? São as pessoas da terra. Inclusive, como é que chama aquele cara que era presidente da Câmara lá e foi preso? Hein? Eduardo Cunha. Até o Eduardo Cunha é a ovelha de Jesus. E não se perderá. Então o Eduardo Cunha pode ser solto e perdoado e tal, das coisas. Assim. Poder pode, mas primeiro tem que cumprir a regra que Jesus falou. Cada um recebe segundo as suas obras. Tem que ver o que ele fez direitinho. Não é o que eu acho que ele fez, ou o que contaram que ele fez. Aí para cima tem o registro direitinho do que foi que ele fez. Ele e os outros deputados. E fora os deputados, eu também. Estou na mesma lei. Vocês, nós todos. É tudo de acordo com o que nós temos feito, temos vivido, temos agido, temos pensado, temos escolhido e temos executado. É isso que são as obras. E nós estaremos dentro das consequências do que nós fizemos. Mas a gente pode, quer dizer, esse negócio que Jesus falou aqui, as ovelhas do Pai, nenhuma se perderá, significa que todo mundo que está aqui, ou vai para o céu ou vai para o purgatório, né? Ali para o inferno é que não vai, porque quem for lá se perdeu. Esta explicação, esta revelação que Jesus ofereceu, significa que não tem inferno eterno. Tem consequências dolorosas dos atos ruins que as pessoas fazem. Tudo que você faz tem uma consequência verdadeira, que é diretamente proporcional ao que você fez. Se você faz um pecado numa escala de 0 a 100, de 46,5, você vai ter a consequência de 46,5. Sob a forma de desgosto, de infelicidade, de dor, o que mais for. Mas não é o céu que deu isso, essa dor para você, não. É o seu ato que deu. É consequência do que você fez. De modo que se você estiver numa penúria por causa de uma coisa que você fez, e chegar um servo do Senhor, um anjo, por exemplo, falou, meu filho, você está aí sofrendo, estou assim, o que você quer que eu faça por você? Pergunta o anjo. Fala assim, seu anjo, eu queria que o senhor me tirasse daqui, anulasse as minhas penas e me levasse. Eu disse, filho, isso não dá para eu fazer, porque eu não posso anular a lei divina. Eu posso ir ali na esquina comprar um sanduíche para você. Isso eu posso. Eu posso pegar um pouquinho de água ali numa folha, trazer para você. Eu posso fazer uma opção de coisa para você.
Mas mexer na consequência do que você fez, eu não posso. Mas eu estou, assim, muito penalizado. Eu vou te ajudar, de vez em quando eu vou vir aqui te visitar. Toda vez que eu vier, eu vou fazer uma prece, te abençoar, te dar um alívio aí. É uma gota de água na sua língua. Isso eu vou fazer. Porque é tudo que eu posso. Mais do que isso, eu não posso infringir a lei de Deus lá, porque eu estou com pena de você. Nem eu, nem a sua mãe. Se a sua mãe vier aqui, ela vai chorar com você e tal, te consolar um pouquinho aí, e não vai tirar você daí. Então, tem uma coisa que esse esquema aqui se denuncia como impraticável, que é esse negócio da eternidade da pena. As penas que o indivíduo sofre como consequência dos erros praticados na Terra, as penas futuras não são eternas. Elas duram o tempo. Aliás, não duram exatamente o tempo. Vamos escrever aqui, ó. Vamos supor que o pecado dura esse tanto aqui, ó. Começa aqui e vai até aqui. Vamos chamar isso aqui de pecado. Pecado. E aqui vem a pena. A pena pode ser desde esse tanto aqui, como pouquinho mais, pouquinho mais, pouquinho mais, pouquinho mais. Quer dizer, a pena, a gente não sabe quanto tempo dura. Nem sabe quanto é que dói em cada intervalo deste. A gente não sabe. Porque isso é consequência do que você fabrica com o seu pensamento, do ponto de vista da dor que você sente pelo que fez. E a lei divina fez uma consciência na gente que é automática. O indivíduo que fez o mal, quando ele compreende e toma posse da consciência dele, é a consciência dele que gera a dor para ele. Pode chegar um santo lá perto dele e ele está lá chorando, desesperado, e o outro fala: não chora não, eu estou lá com Deus, Ele gosta muito de você. Fala: pois é, mas eu não mereço, eu sou uma tragédia, eu vou ficar aqui mesmo. Quer dizer, ele está se punindo. Então, a lei divina é que fez esse esquema de sofrimento automático, em consequência do pecado cometido. Agora, o que é que a lei divina tem mostrado sobre a duração das penas? Aqui é a pena, né? Lá é o pecado e aqui é a pena. Penalidade, né? A pena. Então, o que é que a lei divina tem, que a espiritualidade tem descrito, tem contado sobre a duração da pena? E sobre a intensidade da pena? Os espíritos dizem que tem gente que fez aquele pecado ali e tem uma pena desse tamanho assim, ó. E depois dessa aqui ele está livre. Outros fizeram aquele mesmo pecado e tem uma pena desse tamanho aqui, ó. Depois dali ele está livre. Tem um outro que fez o mesmo pecado e tem uma pena desse tamanho aqui, ó. Ah, mas o que é isso? Deus não é justo assim. Deus é, mas o tamanho da pena não depende do que Deus decidiu. Depende da recuperação que o indivíduo tem durante a pena. Porque a pena que Deus, o esquema das penas que a sabedoria divina inventou, a pena não é para punir o cara, é para acordar o cara.
Então, ele vai acordar por uma competência natural dele. Quando ele estiver no meio da pena, sofrendo, e chega num certo momento que ele fala, poxa vida, aquilo que eu fiz foi péssimo. Nossa, eu matei o Joaquim, o Benedito e o João. Nossa, eu cheguei à conclusão que aquilo que eu fiz foi péssimo. E, poxa vida, se eu tivesse condições, eu nunca mais faria aquilo. Nossa, quer dizer, ele chegou numa situação de despertamento tal, que ele agora sabe, por decisão natural e verdadeira, que ele não faz mais aquilo. Então, este despertou. Ele despertou. Nesta hora, que ele despertou, quer dizer, uns despertam mais cedo, outros não despertam no mesmo tempo. Despertam mais tarde um pouco, e outros despertam mais. Todos despertarão algum dia. Tem um livro do André Luiz chamado Os Mensageiros. Uma porção de pessoas já leu esse livro. Mas quem leu vai conferir isso que eu vou falar aqui, que eu vou contar o que é que aconteceu lá nesse pedacinho que eu vou contar. Então, a história se passa lá no além, depois da morte, aí no outro plano, né? No plano espiritual. E as pessoas lá no além, de acordo com as informações espíritas, elas se organizam em sociedades exatamente semelhantes às nossas aqui. E as sociedades são formadas por pessoas que têm uma estrutura exatamente semelhante à nossa estrutura daqui. Quer dizer que quando você morrer aqui, você vai para lá, mas quem é você que vai para lá? É uma fumacinha assim, informe e com uma ponta de lençol e um zóio aberto lá no meio, que nem está escrito lá no gibi, quando aparece um fantasma. No gibi, quando aparece um fantasma, como é que é? É um lençol branco esvoaçante assim, com um olhinho no meio. Aquele é o fantasma, né? É assim que são os espíritos? Falei, não. Como é que eles são? São igualzinho a gente. Falei, igualzinho como? Falei, tem corpo igual o nosso. Um corpo igual o nosso, né? Mas igual assim, do tipo do nosso, né? Falei assim, não, é igual mesmo. Falei, igual como? Se eu morrer aqui agora, aliás, não vou falar nem isso. Não é bom a gente falar essas coisas, não. Não é que a gente tem... Eu estou falando para explicar para vocês que eu não estou com medo da morte, não. Né? Mas a gente não deve dar esses exemplos assim. Você levou um tiro e mostra no peito dele. Eu não vou... Né? E mostra lá no peito dele. Tomou um tiro aqui. E ele fala, tomei, ele fala. E mostra no peito dele. O cara, a história que ele está contando, o cara lá que tomou o tiro, mas você que está contando aponta para o próprio peito e fala, ele levou um tiro aqui. Ou levou uma facada aqui. Essas coisas não deve. Não deve falar. Por quê? Porque vai tomar tiro. Fala assim, não é tanto assim ao pé da letra. Mas ele gera um modelo mental semelhante ao que ele falou. E aquilo impressiona a cabeça dele e atormenta ele um pouquinho depois. Então você deve falar coisas boas, coisas elevadas, coisas assim, agradáveis. Porque você constrói modelos agradáveis que depois te beneficiam. Porque se você contar um caso muito dramático, onde você conta que você conta um caso de 10 pessoas que tomaram tiro, e você conta o caso direitinho,
na hora que acaba ali, você sai super impressionado com o que você falou. Você está até com dor, de tão besta que você é. Né? Você gera um esquema mental contra você. Bem, então voltando ao ponto. A lei divina, quando a gente desencarna, a lei divina fez de tal modo que a gente tem um corpo. Bom, vamos supor, eu ia dizendo né? Vamos supor que eu desencarnasse e chegasse no além aí. Desencarnava, o corpo ficou lá e eu saí para cá. Aí, quem me ver vai ver o quê? Vai ver este mesmo corpo aqui, com a mesma cara, igualzinho eu. Vai ver o Rodrigues. Falei assim, mas e o corpo, como é que é? O corpo ficou lá. Falei assim, com um outro corpo exatamente igual. Na forma. E lá dentro é o mesmo cara. Que é o espírito, né? É o sujeito que saiu daquele corpo e agora ele tem a apresentação de um outro corpo, mas o sujeito é o mesmo que está dentro dele. Quer dizer que sou eu que saí de lá. Então eu não morri, quem morreu foi o meu corpo. E a gente tem uma forma igualzinha. Ora, se eu tenho uma forma igual, é lógico que eu vou morar num lugar igual também, né? Lá onde a gente vai, como é que é o lugar? Cidade. Tem rua, tem casa, tem tudo lá igual. Mas é igual? É tão igual que se alguém fala assim, você sabia que você morreu? Deus te cataço, que morreu o quê? Ele não acredita. E para provar para ele que ele morreu, dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Assim, eu não morri, como é que eu morri se eu estou aqui vivo? Assim, pois é, mas aquele trem chamado corpo que você tinha lá, aquilo lá não é esse aí agora. Aquele lá morreu, você saiu dele e está aqui. Assim, isso é conversa, isso é muito difícil de aceitar um trem desse, muito difícil de explicar. O André Luiz conta, eu nem contei o caso lá dos mensageiros ainda, né? Ô, dureza, hein? Eu já ia no André Luiz num outro caso, vou voltar lá nos mensageiros. O André Luiz conta lá nos mensageiros que num desses lugares aí, do outro lado, lá aí no além, no outro mundo, né? É uma outra terra. Essa aqui chama terra, para dizer a verdade, que tem 7 terras. Essa aqui é a terra 3. Tem uma outra pior do que essa, que é a terra 2. E uma outra pior ainda, chamada terra 1. E essa aqui é a terra 3, que é esse trem bom que nós estamos morando aqui, né? Agora tem a terra 4, terra 5 e tal. E vai por aí afora. Então, esse lugar lá onde ele estava contando é na terra 2. É num lugar pior. Seria um purgatório, né? É uma terra de um lugar escuro, feio, tal, cheio de gente sofrida e tudo mais. E os benfeitores, que não moram lá, mas vão lá ajudar, construíram lá uma casa muito grande assim, tal, um educandário, para socorrer pessoas que estejam em fim de pena e precisam ser socorridos. Porque a sabedoria divina é tão boa que ela socorre o cara no exato instante em que ele termina a pena. E o término da pena, ninguém sabe que hora que é, porque depende do cara lá dentro, o cara lá que está sofrendo a pena. Depende do despertamento dele. Vocês entenderam isso? Então, mas na hora que ele entende isso, nesta hora, ele é socorrido e é tirado de lá e levado para um desses postos de socorro. O André Luiz, no livro Nosso Lar, conta que isso aconteceu com ele. Ele ficou 8 anos penando lá numa pena medonha.
Podia ter ficado 15, 20, 30, 50 anos ou menos. 7 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, 2 meses. Ele podia ter ficado menos. Era uma questão de despertamento. Mas ele só despertou depois de 8 anos. Mas na hora que ele despertou, ele conta o que é que ele pensou e o que é que ele falou. E ele se dirigiu a Deus assim: tem que existir um Deus para ter feito uma estrutura do jeito do que eu estou vendo acontecer. Quer dizer, ele despertou. Aí ele começou a chorar, desesperado assim. E na hora que ele estava chorando, ele escutou uma voz assim: coragem, meu filho, você não está abandonado. Aí ele levantou os olhos e viu um velhinho, que era o Clarencio. Um velhinho, um sujeito, um espírito adiantado. Assim: eu vim para te levar. Tinha 2 caras lá, assessores, com um padiola. Deitaram ele lá na padiola e levaram ele carregado, ele estava doente. Na hora que ele despertou. Então aí, no além, no Terra 2, no lugar ruim, está cheio desses postos de socorro. E milhares e milhares de pessoas trabalham lá, num sistema muito bem organizado e tal, para socorrer aqueles que despertam e que estão em condições de ser socorridos. Certo? Eu ia falando do outro livro do André Luiz, né? Sobre o fato da gente não lembrar, não saber que morreu. Tem um livro chamado E a Vida Continua, do André Luiz. E nesse livro ele conta que é uma moça, ela desencarnou, estava doente no hospital, fez uma cirurgia lá e tal, e desencarnou. Só que ela desencarnou, mas ela era do tipo de pessoa que foi para o céu, né? Ela era boa e tal, mereceu ir. Então, ela dormiu lá no hospital, depois da cirurgia, e daí um pouquinho ela acordou, e olhou assim, era hospital. É assim: então eu fiz a cirurgia, estou aqui no hospital, mas esse hospital é um pouco diferente. Aliás, é bem diferente. Por que será que o meu marido me trocou de hospital? E cadê o meu marido? E aí veio uma enfermeira, com cara de enfermeira, chapéu de enfermeira, aquelas coisas que enfermeira tem, né? E era então uma enfermeira. E ela falou assim: enfermeira, eu estou aqui num lugar diferente daquele onde eu estava. Esse hospital aqui, por que me trocaram? O meu marido está por aí? Aí ela falou assim: olha, eu vou chamar uma outra pessoa para conversar com a senhora e tal, mas meu trabalho aqui com a senhora agora é auxiliá-la a estar confortável e bem atendida. Eu peço à senhora para, por favor, não me fazer as perguntas, porque eu não estou em condições de lhe dar as respostas. Eu só vou trabalhar para a senhora aqui, vou ajeitar, tal, por favor, descanse. Depois de uma pessoa conversar com a senhora, tal. E ela, muito bem tratada, né? Concordou e ficou esperando. E lá pelas tantas, veio uma outra pessoa e conversou com ela, e embromou de lá, embromou de cá, e não falou nada para ela. Que imagine que falou assim: você morreu lá na terra, agora você está cá no céu, cá no além. Ela não ia aceitar isso. Ele ia falar: pronto, eles estão me enganando, que lugar será esse? Quer dizer, como é que ele vai aceitar uma conversa dessa, né? Olha bem, é tão igual que o sujeito não sabe que desencarnou. E ela então contou. Ela dormiu no dia seguinte e tal, ninguém informou para ela, então esperando ela melhorar, e na hora, aí ela teve autorização para ir lá no pátio, chegou lá no pátio, ela viu umas coisas, e alguém falando lá que tinha desencarnado, tinha morrido lá na terra e estava aqui, e eu achei aquilo muito absurdo e tal, mas ela pelo menos ouviu falar, mas não aceitou.
E chegou e perguntou para a enfermeira disse, é verdade e tal. Assim, não é verdade, não é. Quer dizer, ela não aceitou. Todo mundo que falava assim, não é possível, não tem hora essa. Pô, estou numa cidade igualzinha lá na Terra. Demorou um tempão para a moça ser atendida. No fim, ela disse assim, eu quero um padre para confessar. Um instrutor falou, aqui não tem esse negócio de padre, aqui é o além, não tem padre aqui. Eu disse, mas então como é que funciona esse negócio aqui? Não tem padre como? Como é que eu confesso? Eu disse, aqui não tem padre, mas tem psicólogo, tem psiquiatra, tem esse pessoal aí. Eu vou levar a senhora para conversar com um deles. Ele levou ela lá para conversar com um, aí era um instrutor espiritual, tal, que conversou com ela demoradamente, aí ela entendeu tudo direitinho, mas não aceitou. É assim, eu entendi tudinho, concordo plenamente com a lógica do que eles estão falando, mas eu não tenho condições de achar que isto é verdade. E ela ainda ficou vários dias com aquela notícia toda e não tinha condições de aceitar como verdade. Quando você desencarnar, você pensa que você vai aceitar que você desencarnou? Só se você lembrar dessa conversa que eu estou tendo aqui agora. Aquele trem que o Rodrigues falou lá, quem sabe que aquele trem é verdade, porque está acontecendo comigo aqui. Então, se você desencarnar e estiver por aí meio perdido, você faz uma coisa. Você concentra o pensamento assim, baixa a cabeça, fecha o olho e ore. E fala para Jesus, Senhor Jesus, eu quero ir lá para o Elos. Quero ir lá. Aí você vem para cá. Isso tem jeito. Aí você vai aparecer aqui. Não sou eu, aqui está cheio de gente espiritual, né, que está aí. Tá. Aí, pelo menos é um lugar conhecido, onde vão te dar explicações, e vão te dar rumo, e tomar providência em seu benefício e tudo mais. Daí para frente, não sei o que vai acontecer, mas você vai ter ajuda. Eu próprio penso isso, se eu desencarnar e ficar meio estropiado por aí fora, eu corro para ele, vou correr para cá. Porque aqui funciona o dia todo, né? Dia todo, noite toda. Tá. Por que você não vai em outro lugar? Porque eu frequento aqui que eu conheço, eu vou aqui. Entende? Bom, então, a gente sabia que quando a gente morria, a gente não tinha notícia nenhuma desse negócio de espírito, plano espiritual, essas coisas. A gente pensava que morreu aqui, ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Era isso que todo mundo pensava. E salvar era ir para o céu. Agora, ir para o purgatório não era bem salvar, mas não era a perdição. Perdição era ir para o inferno. O purgatório era um meio que, entre perdição e salvação, um meio caminho ali. Pois bem, quando o pessoal começou a frequentar o espiritismo, aí eles encontraram essas informações de que tem aí o outro plano, e o outro plano, e o outro plano, a Terra 1, a Terra 2, a Terra 3, a Terra 4. E aí o pessoal ficou, mas e a salvação? Como é que fica esse negócio de salvação? Tem salvação ou não tem salvação? Bom, uma das coisas que o conhecimento espírita fez foi esvaziar o significado da palavra salvação. Essa palavra ficou sem, porque salvar não é céu porque não tem céu. Não é não ir para o céu, vai para o inferno porque não tem inferno. Então o que é? Como é que é a história da salvação? Então, salvação é uma coisa que a gente precisa de estudar agora dentro do Espiritismo, para a gente formar uma ideia do que é. Porque nós não vamos jogar a palavra fora.
porque ela não significa mais aquilo que era. Então vamos usá-la num outro significado, de modo que a gente precisa estudar isso. Para estudar a salvação, era preciso primeiro falar isso aí, para ficar claro de onde a gente está partindo, para saber onde é que a gente vai chegar. E, então agora a gente vai dividir a salvação em duas partes. Então tem dois tipos de salvação. Tem a salvação, vamos chamar de S1 e S2. Tem a salvação 1 e a salvação 2. A salvação 1 é também chamada de quando a gente estuda biologia, uma das primeiras lições lá do estudo de biologia é o estudo da diferença entre os seres vivos e os seres brutos. Porque tem dois tipos de seres na natureza: os seres vivos, que são os animais e as plantas, e os seres brutos, que são os inanimados, né? As pedras, as rochas aí e tal. Mas, se tiver as diferenças entre um ser vivo e um ser bruto, você não cita. Dá a diferença? Se apertar você para falar, você não cita nenhuma. Se citar uma, você não cita duas. E se citar duas, eu aposto que não cita três. Cita uma diferença entre ser vivo e um ser bruto. A Paula, que é muito sabida, muita mulher formada, instruída para danar e tal. Paula fala, mas não sabe biologia, né, teórica profunda lá. Não estudou isso, né? Então ela não vai saber. Você sabe a diferença entre ser vivo e um ser bruto? Ela é até capaz de saber alguma. Falar animado ou vida não serve não. Porque isso aí não tem que, você tem que usar termos que a gente conhece. Bom, vocês estão vendo que a biologia teórica foi estudar as diferenças reais que existem entre os seres vivos e os seres brutos. E uma das diferenças, só vou falar uma, que é a que eu preciso. Uma das diferenças é o crescimento. Como é que o ser vivo, porque tanto os seres vivos como os seres brutos crescem. Ah, mas uma pedra não cresce. Assim, uma pedra que você conhece não cresce, mas eu conheço uma outra pedra que cresce. Por exemplo, um sulfato de cobre, que é uma pedrinha azulzinha, cresce. Como é que cresce? Você bota uma pedrinha de sulfato de cobre dentro de uma solução saturada de sulfato de cobre, e aí a pedrinha vai crescendo, 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 daí uns 2 dias ela está desse tamanho assim, ó, sulfato de cobre. Ela cresceu. Então, os seres brutos também crescem. E os seres vivos crescem. Agora, qual é a diferença entre o crescimento dos seres vivos e dos seres brutos? Quem souber ganha R$200. Reinaldo ali vai dar. Pode dar sem medo. Qual que é a diferença entre o crescimento dos seres vivos? Não é o tempo não. Evolução não. Ganha 200. Quem quer? Dou-lhe uma, ninguém vai ganhar, né? Bom, a diferença é que os seres brutos crescem de fora para dentro. E os seres vivos crescem de dentro para fora. Porque você vê o seu filho lá pequenininho, e você não vai pregando
filho nele assim, e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí traz mais filho lá. Aí ele vai. Não é assim que ele cresce, é nada. Como é que ele cresce? É de dentro para fora, rapaz. Você não vê ele crescer. Ele está, né? Mas não é só o ser, não é só o homem que é assim, não. Um frango, um bezerro, um boi, uma lagartixa, uma folha. Os seres vegetais, os seres animais, crescem desse jeito. Então a biologia diz que os seres vivos crescem. Aí, ó, seres vivos crescem de dentro para fora. De dentro para fora tem um nome. Se alguém falar isso, eu dou R$1.000. Nossa, tomara que ninguém fale. É uma palavra só. Os seres vivos crescem de dentro para fora. Como é que chama esse negócio? É uma palavra que vocês nunca nem ouviram falar. É intussuscepção. Já ouviram falar isso? Nunca ouviram, né? Pois então agora estão ouvindo. Intus. Como é que é intussus? Intussuscepção. Assim, ó. Essa palavra. 2 S ali e tal. Intussuscepção. Aqui tem um S. Intussuscepção. Então os seres vivos crescem de dentro para fora. Intussuscepção. E os seres brutos. Seres brutos crescem de fora para dentro. Como é que chama? Hein? Não inventa não. Pode inventar. Mas tadinha, ela pensou em alguma coisa, não sei se que não pensaram nada. Eles crescem por justaposição. Vocês, gente, vocês não tiram aula de biologia, não? Colegial, primeiro colegial, dava aula primeiro colegial, e falava isso na primeira e segunda aula. Seres vivos crescem por intussuscepção, seres brutos crescem por justaposição. Quer dizer, justapõe, vem, justapõe. Põe um, depois põe outro justo, e justapondo, e ele vai crescendo por amontoamento, justaposição. Ok? Bom, para que serve isso? A salvação tem 2 tipos. Essa daqui, ó, é de dentro para fora. Então, é intussuscepção. A salvação, hein? Intussuscepção. Então, a salvação é por intussuscepção. É de dentro para fora. E a outra é de fora para dentro. É por justaposição. Então, o indivíduo que está tentando se salvar, por exemplo, os espíritas estão tentando se salvar ou não? Todo mundo está. A gente não sabe que está, mas está. Você não está querendo progredir espiritualmente para você ficar melhor? Isto é a salvação. E é de dentro para fora que vai ter jeito se você fizer. A salvação espiritual é de dentro para fora. Você não enxerga o acréscimo de crescimento que você teve. Mas você teve. Então ela é interna. Esta é a salvação espiritual. É de dentro para fora. Agora a outra é de fora para dentro. Esta outra aqui são as providências que a gente toma para ajudar o indivíduo a ficar melhor. Por exemplo, você está com frio, eu te dou um agasalho. Então, estou te ajudando e você ficou melhor, mas foi de fora para dentro.
Você enfiou no agasalho, quer dizer, aumentou de fora para dentro. De dentro para fora você não melhorou nada. Então não adiantou te dar o agasalho? Adiantou. Porque quando eu te dou o agasalho, eu estou crescendo por insucesso. Agora você não. Você está na justa posição. Estão vendo como é que isso é importante? E é sutil. A prática da caridade. Qualquer coisa que a gente faz na caridade para os outros, o ato de fazer a caridade é justa posição. Eu estou dando comida para eles, estou dando sopa, estou dando remédio, estou dando uma opção de coisa para eles lá e tal. Isso tudo é justa posição. Estou dando passe. O que é passe? Justa posição. Estou dando de fora para dentro uma energia nele para ele ficar melhor. É justa posição. Água fluidificada, justa posição. Levar lá na sessão para afastar o espírito de cima dele, justa posição. Não melhora ele em nada. Dá um alívio para ele. Mas ele não cresceu por dentro. Que é a salvação verdadeira. Agora, você que está fazendo a justa posição com os outros, você está tendo o ensejo de... Porque você tem vontade de ajudar, você fica com pena dele. Então você melhora um pouquinho, você cresce um pouquinho e dá para ele. Você cresceu lá por dentro. Você não volta com um tostão a mais no bolso, por causa do que você fez. Porque ela foi por dentro, não foi por fora. Daí tira uma conclusão importantíssima. E depois disso eu não falo mais nada hoje, que eu já passei da hora. Fala, mas você está mal começando. Falei, pois é, assim que funciona o trem. Esses assuntos compridos, você tem que falar neles de vez em quando, né? Mas eu continuo semana que vem, na outra. Pega dali, ó. Que agora nós vamos estudar direitinho essa coisa da insuscepção e da justaposição. E inclusive estudar o que as crenças estão fazendo. As crenças estão tentando salvar o cara por justa posição. Não vão salvar. Até no espiritismo. Se a gente bobear, a gente faz um monte de caridade para o cara. E ele não melhorou nada. Eu não salvei ele. Eu usei ele para me salvar. Olha só que droga estranha, hein? Tem uma história que Humberto de Campos conta pelo Chico Xavier. Nossa, mas se eu contar, eu estou perdido. O tempo já acabou há muito tempo. Não vai dar para contar. Não é rápido, ela dura 2, 3, 5 minutos. Bom, então vou contar bem depressa. Um sujeito muito bondoso e tal, desencarnou e foi recebido lá numa colônia espiritual, foi muito bem tratado e tal, foi encaminhado para estudos e serviço e tal, e ele foi com a equipe ajudar, socorrer lá no umbral. Chegando lá, ele viu um cara todo estrombicado e todo estropiado lá, que ele conhecia, lá da terra. Aí ele disse, ô Felisbino, você aqui, meu amigo? Aí ele disse, doutor. Aí eu disse, Felisbino do céu, como é que você veio parar aqui, meu filho? Eu disse, doutor, a vida é assim. Ele falou assim, mas eu te ajudei tanto lá. Lembra que eu te dava, toda vez que ia lá na minha porta, te dava calça, te dava camisa, te dava cesta de mantimento, te dava remédio, te dei tanta coisa, filho, não valeu nada aquilo tudo. Aí ele falou assim, Humberto de Campos pelo Chico, hein? O sujeito falou para ele assim, doutor, o senhor me deu muita coisa, e eu abençoei o senhor muito e estou muito agradecido. Mas o senhor nunca me ensinou a viver. Quer dizer, ele foi parar lá naquele buraco lá, porque ele não sabia fazer outra coisa para ele. Então, olha aí, a gente ajuda muito o cara e não ensina ele a viver. A gente só fez justa posição com ele. Aqui
aqui no centro, toda a caridade que nós fazemos, antes tem um estudo. É obrigatório. Nós queremos ajudar a pessoa por justa posição, sim. É preciso fazer S2. Mas tem que fazer S1 também. Tem que ajudar ele a ser melhor, a aprender o caminho. Jesus também fez a caridade 2. Ele curou o corpo. Isso é justa posição. Ele deu comida, deu remédio, deu agasalho. Ele fez muita caridade. Jesus. Seria até o caso do Simão Pedro, que gostava de fazer pergunta torcida para Jesus, né? Pedro falou assim: Senhor, o senhor não falou que não veio curar os corpos? O senhor falou para mim: Simão, eu não vim curar os corpos, eu vim trazer a lei de meu Pai. Eu não vim fazer justa posição, eu vim fazer intussuscepção. Jesus falou isso. Mas fez justa posição. Falou assim: Senhor, como é que o senhor ensinou tanto de dentro para fora, tal? O senhor veio fazer isso e o senhor disse que não veio curar corpo, mas está curando. Eu vi o senhor curar a gente em tudo quanto é jeito. E assim, pois é, Simão, a gente tem que socorrer a pessoa para o alívio imediato, porque senão ela não tem condições nem de escutar o que a gente vai falar com ela depois. Mas pode ver, eu curava, ajudava todo mundo, mas eu subia numa pedra e ensinava a lei, ensinava a regra lá. Eu passei o tempo todo pregando e ajudava ali, mas meu negócio era ali, ó, e não aqui. Mas isso aqui eu fazia também. Então vocês estão vendo, essa palestra é muito importante até para os espíritas, porque se os espíritas bobearem, eles ficam na justa posição, achando que estão fazendo tudo que tinham que fazer. Querido, não é não. Na sua caridade lá, você tem que prestar atenção em como faz. Porque senão você está entregando pão e não está ganhando nada. Você acha que entregar pão vale alguma coisa? Vale, Jesus deu pão. Pois é, mas se você... Como é que você está dando pão? Como é que você entrega pão para pobre? Vem cá, aqui ó, pão aqui ó. Todo mundo aqui, depressa aqui ó. Pressa aqui ó. Vai passar aqui depressa. Está aqui pão aqui ó. Pão aqui ó. Não, pão. Depressa, ah dona, depressa aí, por favor. Aqui ó, pão aqui. Aí. Estou dando pão. Cadê a intussuscepção? Estou fazendo? Eu estou crescendo por dentro? Não estou. Eu estou crescendo por fora. Mas essa caridade de justa posição, salvação, ela não vale nada? Assim, vale. Ganha bônus hora. Você ganha mérito, você ganha crédito, mas você não sobe. Com crédito você não sobe. Você ganha ajuda, você ganha intercessão, mas você não sobe. Está nos livros espíritas, não sou eu que estou falando, não. Tudo que tem livro fala isso. Eu só fiz eu estou agora inventando uma palestra aqui para explicar aquilo que está nos livros. Compreende? De modo que agora eu já sei o que eu desejo para vocês. Meus irmãos, desejo para vocês todos um bom crescimento por intussuscepção. Aí todo mundo sabe o que é, né? Que vocês todos se desenvolvam bastante em intussuscepção, cada vez mais. Aceitam isso como um desejo? Então deseja para mim também, anda. Eu desejo. Mas intussuscepção é tão importante que se a gente está fazendo, não precisa ninguém estar desejando. A gente está fazendo. Então o nosso negócio é crescer por dentro. Esta intussuscepção aqui tem um outro nome. Chama-se colocar o reino de Deus no coração. Isso aqui, ó. O que é o reino de Deus no coração? É esse crescimento aqui, ó. De dentro para fora. E nós estamos na terra para crescer. A gente chega pequenininho e com as encarnações a gente vai crescendo. Por dentro. Por fora ninguém vê nada.
Ok? Então agora eu posso encerrar. Mas ainda tem mais coisa para falar sobre isso. Na outra semana, eu falo um pouquinho mais. Só para os que vieram hoje. Se não vier na outra semana, eu não faço a continuação. E se vier alguém, não pode assistir. Tem que ficar lá fora esperando. Hein? Não, eu estou marcando vocês aí. Vocês podem entrar de hoje a 15 dias. Os outros, não. Esse negócio de palestra espírita, tem hora que a gente não pode perder, né? Ou ler livro. Mas eu, para fazer uma palestra dessa, eu tirei de uns 10 livros. É difícil falar para o cara, vai ler 10 livros. Mas é para isso que tem os oradores espíritas. Eles leem lá e vêm contar para a gente aqui. Senão também eles não têm nada para fazer, coitados. Né? É ou não é, Paulo? Está do meu lado ou não? Gente, então é isso. Tenham todos uma noite muito gostosa, muito agradável. Ótimo sono. Que a melanina fabricada pela sua epífise, na hora que você dorme, seja abundante, a fim de que você tenha um sono restaurador, equilibrante e recomponente. Amanhã cedo, quando você acordar, estará bem disposto, alegre, tranquilo, calmo, sereno e feliz. É isso.